5 motivos do porquê que você deveria ler em 2026 como se a sua vida dependesse disso. Quero começar falando algo que ninguém falou ainda, mas 2026 vai passar rápido demais. Rápido no nível de você pensar assim, caramba, eu olhei pra trás e já acabou. Vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, é polarização, é crise de atenção, é infobesidade. E aqui tá o ponto que deveria te assustar. Anos rápidos são anos perigosos para quem não controla o próprio tempo. Quando o ano passa rápido, quem não tem método não constrói nada. Só consome, só reage, só se distrai. E aqui vem o primeiro motivo. Você deve ler para aprender a gerenciar sua rotina e sua agenda para o ano não passar rápido demais. Se você não aprender a gerenciar o seu tempo, 2026 vai ser só um ano que você fez planos, salvou vídeos, começou coisas, terminou em frustração. Quando você lê livros certos, como esse, Eat That Frog, do Brian Tracy, você aprende algo que a maioria nunca aprende. Se você não decide prioridades, alguém decide por você. E normalmente esse alguém não é só uma pessoa, é o algoritmo, é o chefe, é o caos, é o WhatsApp. Quem não prioriza vive ocupado. E gente ocupada demais costuma ser facilmente substituível. O segundo motivo para você ler em 2026 é você romper o seu teto financeiro. Todo mundo tem um teto. E o mais perigoso não é ter um teto, é você achar normal viver sempre debaixo desse teto. Me responde uma coisa. Nos últimos anos da sua vida, o seu ganho anual ele aumentou? Ou ele só acompanhou a inflação e o cansaço? Você trabalhou mais e ganhou o mesmo tanto. E aqui vem uma parte meio desconfortável. O mercado não recompensa esforço, ele recompensa habilidade. E habilidade, ela se aprende. Se você não estuda vendas, posicionamento, finanças, influência, comunicação, negociação, alguém que estuda vai passar na sua frente, sem nem pedir licença. Isso vale para o CLT, para o empresário, para o funcionário, para o autônomo. Eu sempre repito que se o seu conhecimento não cresce, a sua renda estaciona. O seu teto financeiro ele é proporcional ao seu teto de conhecimento. E a questão não é só o dinheiro, é aquela sensação corrosiva de ver o tempo passar e perceber que você poderia ter entregue muito mais, mas você não entregou. Então estude sobre vendas, posicionamento, finanças, influência, negociação, leia livros desse gênero de forma ativa e você vai ver que o seu teto financeiro vai começar a aumentar. Terceiro motivo é o seu cérebro não entrar em modo de decadência. Esse é o ano em que a política, escreve aí, a política vai capturar a atenção das pessoas. Vai ter gente brigando em família, repostando vídeo sem assistir, defendendo ideias que nem entende. A internet vai sugar a sua atenção como nunca. E aqui vem um grande perigo. Um cérebro que só reage a estímulo rápido, ele perde profundidade. Neurocientistas mostram que a leitura ativa, você lê de forma ativa estudando, fortalece áreas como foco sustentado, memória, pensamento crítico, capacidade de tomar decisões complexas. Quem não lê começa a ter dificuldade em terminar tarefas longas, sustentar um raciocínio, argumentar sem repetir frases prontas. E isso não aparece de um dia para o outro. Vai acontecendo devagar e quando você percebe, você já perdeu vantagem. Quarto motivo é não se tornar intelectualmente irrelevante. Existe algo muito cruel acontecendo hoje. Pessoas adultas repetindo as mesmas ideias há 10, 15 anos. Mesma opinião, mesmas histórias, mesmo repertório. Isso mina a autoridade, isso mina o respeito, a confiança. Se você depende só de redes sociais para formar opinião, você não pensa. E a leitura vai te dar algo raro. Ela vai te dar vocabulário mental, referência, visão de mundo. Isso vai entrar no seu mundo real. E aqui entra um medo real. Em reuniões, mesas de conversa, decisões importantes, quem não tem repertório fica invisível. Ninguém te chama para decidir, ninguém te escuta com atenção, ninguém te vê como referência, o seu cliente não te respeita. Então não seja aquela pessoa que só sabe falar de política e futebol. Quinto motivo para você ler muito em 2026, como a sua vida dependesse disso, é você não chegar aos 40, 50, 60 anos sentindo que perdeu o time da própria vida. Esse ano você precisa achar o seu propósito. E o propósito não cai do céu. Não aparece quando você está parado. O propósito surge quando você se movimenta intelectualmente. Vou te dar um exemplo. Um aluno meu dizia que não tinha propósito. A gente leu o livro A Única Coisa no Clube do Livro, do Gary Keller, e ele tinha uma empresa de alumínio. Ele começou a ensinar produtividade para essa equipe dele. E ele começou a usar conceitos do livro. E ele começou a descobrir que ele gostava de educar pessoas. E hoje, além dele ser empresário, ele dá palestras, ele atua com educação corporativa. Então, se ele não tivesse lido, ele estaria reclamando assim, até hoje não achei meu propósito. E a questão é,
Quem não lê não se expõe ao novo, e quem não se expõe ao novo vive sempre a mesma versão da vida. Não quer dizer que você vai ler um livro e vai virar educador. Só que o livro vai fazer você se mexer. E quando você se mexe, o propósito vem. 2026 não vai perdoar quem vive no automático. Ler hoje, gente, não é mais luxo, não. Não é hobby. Não é quando der. É sobrevivência intelectual. Quem não lê, pensa pior, decide pior, ganha menos, repete ciclos.